E aí pessoal, tudo bem? Engenheiro Civil Rodrigo falando, hoje trazendo um tema da atualidade, mas que também está relacionado à engenharia civil, que foi o colapso na estrutura base, no pad, que é a estrutura base que suporta o foguete e que faz ali a ação-reação para que o foguete decole, tá? Então, basicamente pela terceira lei de Newton, como funciona o foguete, o lançamento do foguete. Tem o motor, que vai fazer essa propulsão, né, empurrando o ar para baixo, consequentemente sendo uma força sobre essa base aqui, que seria uma base, uma fundação com estacas ou pilotes, juntamente com vigas aqui gigantescas, vai fazer a reação e depois com essa reação a força do motor vai conseguir empurrar o foguete para cima, vencendo a ação da gravidade. Basicamente é isso. E o problema que aconteceu, claro, teve outros problemas técnicos, mas a gente vai tratar aqui do colapso na estrutura do pad, da fundação do foguete Starlink da SpaceX e o que aconteceu, o que pode ser os motivos desse colapso e o que pode ser feito para amenizar e ter menos impacto. Então a gente tem algumas fotos aqui de como ficou o antes e o depois. Ó, a gente vê nessa primeira foto aqui que foi a área que está ao redor do pad da fundação foi desplacado e a área que está no pad mesmo, ou seja, ali onde foi o lançamento, o concreto foi pulverizado, ele simplesmente desapareceu. Aqui uma foto do antes e depois. E a gente consegue ver como uma estrutura muito robusta, com certeza foi calculado e consideraram os esforços. A gente consegue ver que são vigas ligando os pilotes aqui, que funcionam como estacas, que tem duas alturas. A gente consegue ver a dimensão disso, né? São vigas aqui de uma cinta que amarra todos esses pilotes. E olha a comparação da viga com o trator, quase a espessura do trator. Então deve ser aqui uma viga de, não sei, 2, 3 metros de largura e esses pilotes aqui com um diâmetro também de 2 ou 3 metros. Então é uma estrutura muito robusta. Com certeza utilizaram concreto de alta resistência, com fatores de água-cimento baixo, e justamente para ter um FCK muito alto e para conseguir suportar o máximo possível. Mesmo assim, não foi suficiente. A gente consegue ver aqui que, além de ter desintegrado o concreto, também removeu grande parte do solo, seja pela força de propulsão, seja de uma força de arrasto, seja porque pulverizou também junto ali a parte que era cimentada. Aqui o antes e depois, a gente consegue ver que aqui nessa foto basicamente ficou só as armaduras, né, e um pouco da parte aqui das estacas que estavam na parte inferior. E aqui a gente consegue ver que o anel superior se manteve, porque o motor aqui, a força de propulsão, atingia com mais impacto aqui a parte de baixo. Então, essa foi a parte mais afetada, essa cinta de baixo aqui. E por que isso? Existe sim uma força de impacto, ou seja, de carga, de acordo com essa força de ação e reação, mas não é esse o motivo que faz com que a estrutura de concreto desse pad se colapse. O maior motivo que faz com que a estrutura se desintegre quando se fala em concreto armado é a temperatura, que é um fator chave para qualquer tipo de estrutura, principalmente estruturas de concreto, tá? Estruturas metálicas e madeira também, madeira obviamente, porque a madeira é um material que pega fogo. O concreto não pega fogo, é um material combustível, mas ele é um material que ele é altamente afetado por temperatura. E eu já vou dizer o porquê. Então, a primeira informação que eu trago para vocês é que o concreto com 300 graus Celsius, tá? Ele já perde 25% da sua resistência mecânica. E com 600 graus Celsius, ele já perde quase 80% da sua resistência mecânica, ou seja, vai para quase nada. E mesmo que seja um concreto de alta resistência, se você perde 80%, sobra muito pouco. E esse gráfico aqui que eu retirei de um artigo que faz literalmente o estudo da temperatura que existe no raio de um lançamento de um foguete. A gente consegue ver aqui, claro, conforme a distância cai, a temperatura cai também. Desculpa, conforme a distância aumenta, a temperatura cai, ou seja, o raio, né? A gente pode ver que aqui onde foi concentrado, ou seja, a um raio zero, basicamente, da distância do foguete, aqui da chama, a gente chegou a temperaturas de 850 graus, mais ou menos. Isso que esse estudo aqui não foi feito para o SpaceX. Foi feito um estudo, um artigo, relacionando temperaturas médias de foguetes de satélite. E a gente tem que considerar que esse aqui é um foguete de alta capacidade, que é um foguete não para satélite, é um foguete para transporte de humanos para a Lua e para Marte.
Então, é um foguete com uma outra capacidade, um motor muito mais potente, que gera uma chama maior e que, consequentemente, temperaturas maiores também. Mas levando em consideração que, nesse estudo, que as temperaturas chegaram a 850, ultrapassam 600 graus, que elevam a perda de carga aqui em 80% do concreto. Agora imagine do SpaceX, um foguete maior, mais potente, gerando temperaturas maiores, e aí com certeza o concreto vira pó, literalmente. Seguindo o nosso estudo aqui, o que nós temos? Deixa essa imagem aqui abaixo para não atrapalhar. E então, por que o concreto? Claro, a gente já sabe agora que é pela temperatura, mas quais são os fenômenos que acontecem com isso? O primeiro fenômeno é o fenômeno Spalling, que é um fenômeno que define a diferença de contração e dilatação dentro do elemento concreto. Agora imagine uma viga de 2, 3 metros de largura. O que acontece? As partes exteriores da viga, as camadas exteriores da viga de concreto, vão ter uma temperatura maior do que as camadas internas. Isso causa uma diferença de dilatação e uma pressão interna maior. Então, enquanto as camadas de fora estão dilatando, essas camadas aqui, a camada interna está praticamente estável, né? Uma vez que a camada externa está 700 graus, a interna ainda está 100. Então isso gera uma pressão interna, ou seja, as placas externas querendo sair e as placas internas querendo contrair. Isso gera essa pressão interna que vai começar a desplacar o concreto, e quanto mais a temperatura aumenta, mais a dilatação aumenta e a pressão interna aumenta. Então esse é o fenômeno Spalling, que é um dos primeiros fenômenos que acontece quando começa a aumentar a temperatura. Outro fenômeno é a perda de água. A gente sabe que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Agora imagine a estrutura ali a 300 graus Celsius, 600 graus Celsius. A água entra em ebulição quase que imediatamente. E quando a água entra em ebulição, a gente sabe que no concreto tem muita água, né, que é a água de hidratação, que está ali e vai ficar ali o resto da vida. Mas quando perde essa água, o concreto tende a retrair. Então, soma essa retração por perda de água, mais o fenômeno do Spalling, que eu acabei de dizer para vocês, soma essas duas forças que aumentam a pressão interna, ou seja, o concreto começa a se autodestruir de dentro para fora, sem ter nenhuma carga, simplesmente com a temperatura externa ali. Então esses são os dois fenômenos mais conectados, e isso também está conectado com a expansão do agregado. Tem tipos de agregados aqui nesse estudo que eu retirei, que é a influência da temperatura em incêndios em estruturas de concreto armado. Claro que no nosso caso aqui em lançamentos de foguete, mas está muito relacionado, uma vez que é a temperatura também. A gente consegue ver que tem tipos de agregado que expandem menos a altas temperaturas. Creio que, por exemplo, Elon Musk deve ter utilizado agregados, né, os seus projetistas, agregados que dilatem menos, tá? Mas mesmo assim não foi suficiente. E aqui a gente consegue ver nesse gráfico que a 200 a 300 graus começa a perder resistência, tá? E só o concreto que está na parte exposta aqui começa a desplacar, e o risco interno é baixo. Depois de 300 graus a 400 graus, começa a ter desplacamentos na superfície, e a 600 graus já começa a desplacar em formato de pó ou de pequenas pedras, digamos assim, né? Uma vez que o concreto tem vários tipos de materiais, tem água que tem ebulição a 100 graus, tem um agregado que vai dilatar diferente da areia, né? Porque a areia vai ser de outro agregado, provavelmente, que vai dilatar diferente da pasta de cimento, e acaba que cada material dilata de uma maneira, né? E começa a desplacar. Então, acima de 600 graus, o concreto já perde toda a sua função e as fissuras já são bem consideráveis. Tá? Outra pergunta aqui também é que foi feita: por que o concreto desapareceu, tá? E o aço continua aqui basicamente inteiro, né? na sua posição original? A gente conseguiu ver aqui nesse gráfico aqui, as temperaturas chegam em média a 900 graus, 850, 900. E a temperatura de fusão do aço é 1200 a 1500, ou seja, não chega nessa temperatura. E por isso que o aço, no máximo que acontece, ele deforma um pouco, mas ele não chega a romper, a ser destruído, a ser pulverizado, a virar líquido, propriamente dito. Enquanto que o concreto, por ter vários materiais dentro dele que tem uma temperatura de fusão e de dilatação diferente entre eles, o aço não. O aço é um material homogêneo que dilata junto e contrai junto, além de ter a temperatura de fusão muito maior do que a temperatura que chega aqui.
E por que isso aconteceu então? Se, claro, eles obviamente sabem isso, deve ter outros profissionais muito bem qualificados. E por que aconteceu isso? Na minha opinião, utilizaram estudos e utilizaram padrões de outros tipos de lançamento. Essa é a minha primeira hipótese. E, por exemplo, utilizaram padrões de estudo como esse, ou seja, consideraram que a temperatura chegaria a 800 graus, mas por ser um foguete diferente, com um motor diferente, mais potente, que gera uma chama com uma temperatura maior ainda, provavelmente o concreto que eles utilizaram aqui não foi suficiente para suportar toda essa carga de temperatura. Ou a camada ou o aditivo que eles colocaram, né, porque existem aditivos, existem tipos de agregado que podem ser utilizados para diminuir esse efeito, não foi suficiente para esse foguete aí, que é um foguete diferente, inovador e novo, tá? No sentido de tecnologias existentes. Outro, que eu acho que é menos provável, pode ser um erro de execução ou um erro de projeto, ou seja, deixaram essas bases expostas aqui muito próximo à chama. Não conheço de projeto de estruturas de foguete, nunca fiz uma, mas essa é uma outra possibilidade também. Eu acho que ainda é a primeira. Se vocês acham que pode ser outra coisa, ou algum erro de execução, ou erro de projeto, ou algum detalhe que deixaram passar, deixe nos comentários. Eu acho que o vídeo é isso. Tentei trazer o máximo de informações possíveis para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe aí para os seus colegas. Beleza? Abraço. Valeu. Falou.